Por fim, meus amores, vamos agora para o último conselho. O último dos conselhos, né? Para você não achar que eu estou querendo aconselhar você. Até quero, mas eu estou falando do Conselho da Defesa Nacional. O Conselho da Defesa Nacional. Vou sair aqui da frente para não te atrapalhar na leitura. O Conselho da Defesa Nacional está previsto no artigo 91 e seu parágrafo, e seus parágrafos. E ele diz assim: o Conselho da Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente. Opa! O Conselho da República é órgão superior de consulta. O Conselho da Defesa é órgão de consulta. Denota aí uma hierarquia, perceba. Esse é órgão de consulta. O da República é órgão superior de consulta. Certo? É órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados à soberania nacional, defesa do Estado Democrático, e dele participam os membros. Opa, olha quem participa desse conselho. Esse conselho, note, ele está relacionado à soberania e defesa do Estado, certo? Defesa do Estado Democrático. Olha quem participa. Olha os 4 primeiros. Vice-presidente da República, brasileiro nato. Presidente da Câmara, brasileiro nato. Presidente do Senado, brasileiro nato. Ministro da Justiça. Epa, esse pode ser nato ou não. Esse pode ser nato ou naturalizado. Mas veja, os 4 primeiros compõem o Conselho da Defesa e também compõem o Conselho da República. Esses 4 primeiros fazem parte dos 2 conselhos. Perceba. Os 2 conselhos. O vice-presidente da República tem que ter uma bunda muito grande, porque numa cadeira ele senta numa parte da bunda dele, ele senta na cadeira de vice-presidente. Com outra parte, ele senta na cadeira do membro do Conselho da Defesa, que é esse aí, e ainda com a terceira parte da bunda, ele senta na cadeira do Conselho da República. O presidente da Câmara, o presidente do Senado também faz parte dos 2 conselhos. Certo? Olha o finalzinho do artigo, o que diz, pessoal, do caput. Olha para essa seta, olha o cursor, tá vendo o cursor aqui? Ele diz: a soberania nacional, a defesa do Estado Democrático, vírgula, e dele participam como membros natos. Dele participam como membros natos. Aí vamos para os 4 primeiros, de novo. Vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Justiça. Ministro da Justiça não tem que ser brasileiro nato. Pode ser brasileiro nato, mas não tem que ser. Não confunda, por favor, quando ele diz membros natos. Membros natos, não confunda com brasileiros nato. É outra história. Membro nato quer dizer que ele tem cadeira cativa. Que o vice-presidente, só pelo fato de ser vice-presidente, compõe o Conselho da Defesa Nacional. Pronto. Ah, Nelson, mas ele é brasileiro nato. Nesse caso é. Mas o ministro da Justiça, pelo fato de ser ministro da Justiça, e enquanto for ministro da Justiça, será membro do Conselho da Defesa. E da República também. Enquanto for membro. Ele é um membro nato. Não necessariamente um brasileiro nato. Certo? O Conselho da República e da Defesa Nacional não tem que ser composto só por brasileiros natos. Podem ser natos, mas não precisam ser natos. Nem todos. Nem todos. Tá bom? Olha o resto, olha os outros. Deixa eu sair aqui da sua frente para não atrapalhar a sua leitura. Mas olha os outros. Ministro de Estado da Defesa. Esse até tem que ser brasileiro nato. Certo? E também compõe. É membro nato também do Conselho de Defesa. Ministro das Relações Exteriores. Ministro do Planejamento. Veja quantos ministros. Enquanto da República só tem um ministro, o primeiro aí em cima, que você vê, o ministro da Justiça, o da Defesa tem 4 ministros. O da Justiça também, o da Defesa, o das Relações Exteriores e o do Planejamento. E ainda, olha, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica farão parte desse conselho. O general, no caso do Exército, o brigadeiro, no caso da Aeronáutica, e a surpresa de uva, no caso da Marinha. A surpresa de uva, o brigadeiro e o bem casado. O bem casado, o brigadeiro e a surpresa de uva. Os docinhos que protegem a nossa nação farão parte do Conselho da Defesa. Tá, tudo bem, tudo bem. O general, o brigadeiro e o almirante. Não é? O almirante. Outro dia, uma aluna minha da Aeronáutica, ela é das Forças Armadas, ela faz parte da Aeronáutica, mas está estudando para concurso público. E ela disse uma coisa curiosa. Ela disse que em festinha de aniversário,
lá na aeronáutica, ninguém pode levar brigadeiro. O docinho brigadeiro, um dos meus favoritos, não pode levar. Eu não tenho por que não, Nelson. Para evitar o trocadilho. Opa, eu vou comer o brigadeiro. É sério, ela que falou isso. Opa, eu quero comer o brigadeiro. Não pode, não pode. Ninguém pode comer o brigadeiro. O brigadeiro é incomível, né? Aí você não pode levar o docinho. Leve o bem casado, leve o... Se bem que bem casado ninguém come também, né? Leve o... No trocadilho, né? Depois de casado não como mais. Leve a surpresa de uva surpresa, sei lá como chama, mas brigadeiro na aeronáutica não pode levar, segundo essa minha aluna, para ninguém comer o brigadeiro. No mau sentido, obviamente. Certo? Bom, o parágrafo 1º do artigo 91 diz assim, vou sair da frente e vamos para o parágrafo 1º. Compete ao Conselho de Defesa Nacional. Opa, para que serve o Conselho? Para que serve? Esse aqui é mais óbvio. Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e celebração de paz, nos termos desta Constituição. Olha, celebrar guerra e paz, declarar guerra e celebrar paz, senhoras e senhores, é atribuição do presidente da República como chefe de Estado, porque ele está declarando guerra a país estrangeiro, ou celebrando a paz com o país estrangeiro, mas ele tem que ouvir o Conselho da Defesa Nacional. Não tem que seguir o Conselho. Né? O parecer não é vinculante, mas tem que ouvir o Conselho. Certo? Olha o outro é mais importante. Opinar sobre a decretação da defesa do Estado, decretação do estado de defesa, do estado de sítio, da intervenção federal. Perceba, meus amores, perceba, olha aqui embaixo, perceba que esse inciso 2, esse inciso 2, ele é atribuição, ele é competência do Conselho da Defesa e também do Conselho da República. Se o presidente for declarar estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal, ele tem que ouvir os dois conselhos. Note que 4 desses membros estão num e no outro. Né? Vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Justiça. Estão nos dois conselhos. Mas o presidente da República tem que ouvir os dois conselhos. Ouvir um, segue se quiser. Ouvir o outro, segue se quiser. Tem que ouvir os dois conselhos para estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Tá certo? Tá bom? Vamos continuar a leitura. Inciso 3 diz: propor os critérios e condições de utilização das áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente a faixa de fronteira e nas relações com a preservação e exploração de recursos naturais de qualquer tipo. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias à garantia da independência nacional e à defesa do Estado. Perceba, pessoal, que o inciso, que o parágrafo 1º, ele é fácil de memorizar porque ele está relacionando sempre a defesa do país. Não é? Ele está se relacionando com a defesa nacional. Então eu vou ver a questão da faixa de fronteira, né? Toda aquela faixa que é a fronteira do Brasil com outros países. A questão da segurança será regulada, opinada para o presidente pelo Conselho da Defesa Nacional. Ele diz: estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a, defesa do Estado Democrático. Isso é mas isso é óbvio, né? Isso dá para a gente reconhecer relativamente fácil na prova. É uma questão de bom senso. Olha o outro, deixa eu sair da frente. A lei regulará a organização e o funcionamento desse Conselho, do Conselho da Defesa. Esse parágrafo também está lá no Conselho da República, né? A lei regula, lei ordinária, regulando os detalhes de funcionamento desse Conselho. Tá certo? Tá bom? Vou ficar por aqui. Vá agora para as questões. Um beijo no coração. A gente se vê no outro vídeo.